Hoje é 17 de abril de 2019. Amanhã começa quente. Páginas de rosto dos dois jornais maiores do país. Tem demonstração de relevo a disputa entre a Procuradoria-Geral da República e o Supremo Tribunal Federal, ou parte dele, porque Raquel Dodge decide arquivar inquérito aberto pelo tribunal e Alexandre de Moraes, ministro escolhido para instaurar e prosseguir em inquérito muito comentado, tramitando no Supremo, se opõe. O Ministério Público, que é o titular da ação penal, arquiva. O relator do inquérito interno instaurado no Supremo Tribunal Federal manda prosseguir. Uma briga complicada, porque o processo é acusatório. O titular, na hipótese, é a Procuradora-Geral da República. E ela detém, teoricamente, a titulação para a posterior instauração da ação penal, se for a hipótese. Ela diz não. O ministro Alexandre de Moraes afirma sim. Uma briga de primeira linha na Suprema Corte. De qualquer forma, na previsão dos pequenos intérpretes do conflito, mesmo que o ministro Alexandre de Moraes determine a instauração ou a continuação desse inquérito, há de chegar uma hora em que aquilo estanca. Estanca porque não haverá quem promova a ação penal, se for o caso, e fica aquilo engasgado na Suprema Corte, e só a Suprema Corte há de poder resolver isto. Obviamente, em reunião plenária. Isso vai dar muito samba, principalmente agora que se aproxima a data em que Dodge termina seu mandato e novo Procurador-Geral da República há de ser escolhido pelo presidente. Obviamente, o presidente Bolsonaro não há de escolher um procurador-geral que seja partícipe eventual de uma corrente menos da ala direita na política nacional. Vai escolher alguém que se afine com a sua forma de ser e sem que se faça uma brincadeira fora de hora. É claro que o presidente da República não há de escolher no Ministério Público Militar alguém a substituir a Raquel Dodge, fora, inclusive, da lista tríplice, que, embora não seja obrigatória, já é uma tradição naquela corporação acusatória. Vai se ver. Em briga num mar revolto, o peixinho não chega perto. Porque se chegar perto, há de ser envolvido numa disputa, que é uma disputa maiorizada. A Ordem dos Advogados do Brasil, pelo Conselho Federal, já se manifestou. E já se manifestou contrariamente, é claro, à instauração e manutenção
desse procedimento investigatório. O ex-presidente da Suprema Corte, hoje advogado Brito, respeitadíssimo, aliás, inclusive por este comentarista das coisas do direito penal e processo penal brasileiras, o ex-presidente da Suprema Corte afirma: quem julga não investiga, quem investiga não julga. É assim, deve ser assim, mas na prática não é assim não, eminentíssimo ministro, porque já se viu juiz a determinar providências em inquérito policial, requisitando-as, aliás, buscas e apreensões e medidas cautelares, enfim, na fase ainda extrajudiciária, procedimental, portanto. É assim e não é assim. Que o diga a ação penal dita Lava Jato e que o digam outras ações penais mais interiorizadas no país, mas prosseguindo com o impulso agressivo do próprio Poder Judiciário, esponte própria, ex officio, sem provocação até do Ministério Público e das autoridades policiais. Então é assim e não é assim. Deveria ser assim. Quem investiga não julga, até porque estaria impedido formalmente. E quem julga não investiga. Assim, numa análise pura do nosso processo penal acusatório, deveria ser, mas não é. Ver-se-á o que vai suceder. O escriba sonhou, sonhou que um militar estava a ocupar a Procuradoria-Geral da República, de toga, como os eminentíssimos promotores de justiça, da justiça militar, sonhou com esse absurdo, e absurdo é, porque obviamente isso não vai acontecer, mas com certeza o presidente da República há de escolher o seu preferido na lista tríplice ou fora da lista tríplice, o que é uma extravagância. Não é proibido que isso aconteça. Há de suceder a escolha de alguém que contemple os requisitos julgados adequados pela posição política que o presidente da República tem. Nessa expectativa, advogados criminalistas não opinam, apenas examinam e antecipam quase o que há de suceder por lá. De qualquer forma, Raquel Dodge e Alexandre de Moraes estão disputando. E não se entenda que há unanimidade na Suprema Corte quanto o que vai suceder. Isso vai ser um conflito e vai ser um conflito aberto, porque Alexandre de Moraes não é o pai da pátria. Há posicionamento extremamente liberal no Supremo Tribunal Federal quanto à ausência de censura na Constituição Democrática desse nosso Brasil. E se há ou se houve uma ofensa qualquer a um ministro integrante da Suprema Corte, que se resolva pelos meios encontrados normalmente no Código de Processo Penal. E são meios que qualquer advogado criminal conhece. Evidentemente, não se há de proceder
na conformidade com a rotina do Código de Processo Penal, porque isso significaria a assunção da carapuça pelo ofendido. Ver-se-á o que vai acontecer. Enquanto isso, é rezar para que a liberdade de imprensa seja assumida pela Suprema Corte definitivamente e que os meios normalmente previstos na legislação processual penal vigente sejam aqueles escolhidos para o confronto, se confronto houver entre o hipotético ofendido, porque a hipótese é pura e simplesmente uma hipótese, e aqueles que o agridem desarrazoadamente, é certo, sibilinamente também, porque as acusações, se e quando existirem, que o sejam com absoluta transparência, dizendo o faltor aquilo que é preciso dizer ou que ele julga necessário que seja dito. Quanto ao resto, a Folha de São Paulo estão unanimemente, embora com dísticos diferentes, estão dando relevo a essa briga, a esse conflito, e Bolsonaro há de se pronunciar pela liberdade de imprensa, sim. Ele está a levar paulada todos os dias e, ao menos formalmente, está deixando acontecer. Vamos ao trabalho e la nave va.